usar seu tempo depois. Boa noite a todos e todas. Agradecer a oportunidade de mais uma agenda aqui ao vivo com vocês. Hoje temos um convidado especial aqui, nosso companheiro Enio Verri, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Deputados. Agradecer, Enio, a oportunidade de contar com você aqui conosco. E, como debatedores, nós convidamos 3 companheiros do PT, o prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, o ex-prefeito de Teixeira de Freitas, João Bosco, e o ex-prefeito de Irará, Derivaldo Pinto, os 3, Enio, pré-candidatos a prefeito nessas próximas eleições. E nós vamos conversar um pouquinho aqui com ele sobre a conjuntura nacional, essa insanidade toda que assola o país, né? E as perspectivas para a próxima eleição municipal, as perspectivas para o PT. Bom, eu quero, primeiro, ele agradecer por ter aceito o convite para essa nossa agenda. Espero que a gente volte o mais cedo possível para nossas reuniões em Brasília. Aquelas reuniões da Câmara virtuais são muito chatas, viu? A gente quase que não consegue debater, não consegue interagir, não pode xingar os bolsomínios, não pode puxar a orelha de Rodrigo Maia. É um negócio muito limitado para a nossa agonia da militância, não tenha dúvida disso. Mas eu queria agradecer a todos que estão acompanhando nesse domingo, registrar aqui nosso pesar, que o Brasil superou a marca de mais de 50 mil mortes pelo coronavírus. Registrar aqui o pesar a todos os familiares, amigos das vítimas. Infelizmente, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Acho que de todos os crimes que Bolsonaro comete, esse, sem dúvidas, é o mais grave, é o crime contra a vida das pessoas. Enio, apenas 11% até agora, apenas 11% dos recursos que nós destinamos no Congresso Nacional para investir na saúde das pessoas, no combate à pandemia, até agora, apenas 11% foram aplicados. Ninguém economiza, ninguém poupa para resolver um problema de saúde de um familiar, de um amigo. Se precisa, muitas vezes você tem que tomar até dinheiro emprestado, né? Mas Bolsonaro está com cheque em branco do Congresso, Enio. Tem dinheiro do povo nas mãos, mas não gasta para salvar esse próprio povo. Isso é genocídio, ou não é? Né? Isso não tem a menor dúvida que é o maior crime de todos, daquela sequência de crimes que, inclusive, lastreiam um pedido de impeachment que nosso partido assinou junto com outros partidos e com mais de 400 lideranças de diversas entidades no nosso país. Mas, Enio, rapidamente, para quem não conhece de perto, eu não sabia uma coisa, rapaz. Nós estamos aqui com o nosso líder da bancada do PT na Câmara de Deputados, Enio Verri, que é deputado federal do PT do Paraná. E eu não sabia, Enio, que você tem uma coisa muito próxima da trajetória nossa também. Eu fui secretário de saúde nas 3 esferas de governo, e você foi secretário nas 3 esferas de governo. Foi. Foi secretário da Fazenda do município de Maringá, não é isso? Secretário estadual de Planejamento do Paraná e foi chefe de gabinete no Ministério do Planejamento. Além disso, da mesma forma, eu sou servidor da Universidade Federal da Bahia, você da Universidade Estadual do Maringá, também Universidade Pública. Também fez carreira acadêmica, fez doutorado, também é servidor da Universidade Pública. Então, eu não sabia disso. O Rafael que me mostrou essas semelhanças, essas proximidades na nossa trajetória na gestão pública, e depois pegamos esse abacaxi, um período difícil do país, ser parlamentar num momento como esse. Ser parlamentar não é fácil. Ser parlamentar do PT, de esquerda, e ser parlamentar nesse período é um negócio realmente complicado, né? Mas nós vamos dividir nossa conversa em 2 blocos.
Primeiro, para tratar um pouco dessa conjuntura tão absurda que a gente está vivendo, e depois nós vamos pensar um pouco o país para frente, as eleições municipais, as perspectivas, né? Certo. Bom, Enio, acho que nada mais simbólico do que o acuamento, a forma como o Bolsonaro e seu governo estão acuados. Uma das coisas mais simbólicas é a tentativa de sobreviver a qualquer custo, a fuga de Weintraub, né? Capaz dele ter feito até uma triangulação aí no Panamá, Colômbia, para poder ter chegado nos Estados Unidos, envolvido até o pescoço com essa história das fake news, os atos antidemocráticos. O ex-ministro da Educação foge do Brasil para não ser preso, foge com o ministro. É bom lembrar isso. Com a cobertura do presidente. Bolsonaro deixou para demiti-lo quando ele pisou no solo norte-americano. Usou o passaporte diplomático porque os Estados Unidos não está recebendo ninguém com visto de turista, né? Você acha que o governo Bolsonaro acabou? Perspectiva do impeachment? Temos um governo que, se o Queiroz abrir a boca, cai imediatamente, né? Queiroz, era a única pessoa no Brasil que Bolsonaro queria que ficasse em isolamento, era Queiroz. Não, ele conseguiu derrubar o isolamento até agora de um monte de gente, e o do Queiroz foi junto também, que ele não queria que fosse, né? Que ele trabalhar para continuar isolado. Nós vamos ter essa denúncia do STF, pode aprofundar o processo de corrupção, né, contra o Flávio Bolsonaro, os pagamentos que o Queiroz fazia para a família, o envolvimento com o Adriano da Nóbrega, a contratação mulher e família do Adriano. O que não falta são provas, né, do uso dos recursos de assessores fantasmas, o uso do envolvimento com o dinheiro da milícia. É um negócio complicado, né? A rede de provas que estão aí. Como é que você vê essa situação aí do governo Bolsonaro? Possibilidade de impeachment, perspectivas aí a curto prazo. A bola é sua. Boa noite, Sola. Obrigado pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, aos internautas que nos assistem, ao Derivaldo, ao Bosco, ao Júlio. Já foram prefeitos, um já é prefeito, né? O Júlio já ainda continua sendo prefeito, continuará também. É um grande prazer falar com vocês. E também agradecer ao Rafael, que cuidou da estrutura nossa aí, para a nossa reunião. Olha, primeiro, eu vou começar do final, que não é normal para nós professores, né? Mas você disse sobre isolamento. O Queiroz foi o único cara capaz de fazer o Bolsonaro fazer o isolamento social. Esse final de semana, o Bolsonaro não foi para a rua, não saiu sem máscara. Por que será que ele ficou em casa esse final de semana? Acho que a gente podia começar com essa pergunta. Mas podemos adiantar, viu, Sola? Vamos pensar o seguinte. O que o Bolsonaro está fazendo é genocídio, primeiro, da maneira como ele se compromete ao enfrentamento da pandemia, no que se refere à transferência de recursos, compra de equipamentos, a maneira como ele trata o próprio Ministério da Saúde. Afinal de contas, são 30 dias sem um ministro, que é um militar lá que não tem nenhum domínio sobre a área de saúde, e outros 30 que ficou um médico que não sabia nem o que estava fazendo ali, que não entendia nada de saúde pública, né? Que foi o Taixe, Nelson Taixe. Então, na verdade, são 60 dias sem efetivamente o ministro da Saúde na maior pandemia do mundo. Olha só o que nós estamos vivendo, olha o compromisso do Bolsonaro nesse sentido. Mas tem coisas piores, porque a crise sanitária ela traz uma crise de proteção social. E também é importante lembrar quem está nos ouvindo que Bolsonaro queria oferecer à população R$200, que era essa renda emergencial. Foi o PT, foi a esquerda que articulou e aumentamos para os R$600 o valor a ser transferido às pessoas, que até agora tem mais de 10 milhões de pessoas que não receberam esses R$600, que é um direito delas. Ao mesmo tempo, a mudança de uma lei chamada Lei Mansueto, que exigia um monte de contrapartida, nós ajustamos a lei, conseguimos negociar isso de forma muito efetiva, junto ao centro e à direita na Câmara, e garantir repasse aos estados e municípios, que não se efetivou porque o Bolsonaro sentou em cima. Você também disse, Sola, 11% apenas desses recursos chegaram na ponta. E tem mais uma, porque além da crise
sanitária, de proteção social, tem a crise econômica que é inerente a isso. Afinal de contas, para defender o isolamento, você tem um impacto econômico. Nós aprovamos na Câmara aquele PRONAMP, que é um projeto que atinge as micro e pequenas empresas, com financiamento a 4% ao ano, 8 meses de carência, ou seja, para que os pequenos municípios possam sobreviver economicamente, mantendo seus empregos. Bolsonaro sentou em cima até a última data e depois vetou, olha só, vetou os 8 meses de carência. Sem carência, microempresa nenhuma consegue sobreviver. Então, na verdade, hoje Bolsonaro ele envergonha o povo brasileiro em relação ao próprio povo e em relação ao resto do mundo. O mundo todo olha para o Brasil com muita pena. O próprio Trump, é importante lembrar que o Bolsonaro, diferente de outros governos, com exceção dos governos do PT, o Bolsonaro não é um subordinado ao capital americano. Ele é subordinado ao Trump. É uma relação pessoal de subordinação que ele tem ao Trump. E o próprio Trump disse hoje, novamente, está na imprensa, que o Brasil seguiu o caminho errado no enfrentamento a essa pandemia. Ou seja, o número de mortes é muito maior proporcionalmente e aumentará muito mais, infelizmente. Esse cenário de desrespeito ao povo brasileiro, à vida do povo brasileiro, ele começa a atingir o governo do Bolsonaro. Primeiro, não está ainda como nós gostaríamos. É importante lembrar aos companheiros e companheiras que nos assistem que o nosso pedido de impeachment foi o número 36. 36. Ali, antes de nós, já teve líderes do Democratas que protocolaram o pedido de impeachment, líderes do PSDB, a ex-líder do PSL também pediu impeachment, além do Rede, PDT, PSB e outros partidos. Mas depois do nosso 36, já tem mais meia dúzia de pedidos de impeachment que já estão protocolados na Câmara. Bom, nesse cenário pode se perguntar, tá, então por que não faz o impeachment do cara? Tem duas coisas importantes para analisarmos sobre o impeachment. O primeiro, as pesquisas mostram que, embora apontando um declínio, Bolsonaro tem 30% de aumento de apoio da sociedade. Gente, quem tem 30% de apoio popular dificilmente conseguirá ser empichado, porque o que determina o voto na Câmara é a pressão social. É a pressão social. Entretanto, a Vox Populi fez uma pesquisa interna para o Partido dos Trabalhadores e mostrou um dado interessante, e que ninguém melhor do que você, Sola, para ajudar nessa análise. Qual é? À medida que a pandemia vai avançando, e infelizmente ela está fazendo isso, e atingindo mais pessoas, e quando atinge aquele pessoal que apoia o Bolsonaro, eles mudam de ideia, deixam de apoiar o Bolsonaro, porque notam que a cloroquina é uma farsa, que o isolamento social era realmente o caminho necessário. Então, o apoio a Bolsonaro... Exatamente. Então, infelizmente, as pessoas vão mudando de ideia pela dor, à medida daquilo que estão sentindo. Então, você tem duas variáveis. O avanço da pandemia, a dor dessas pessoas de ver seus entes queridos morrendo, doentes, ou ele mesmo doente, e o outro é a miséria, a fome, o desemprego. Então, isso tudo, infelizmente, vai atingir esse setor que o apoia. Isso vai diminuir muito o seu apoio. Essa diminuição amplia as manifestações sociais, como foi o dia de hoje, em todo o país, com grandes manifestações, inclusive desrespeitando o isolamento social, que é um grande problema, mas essas pressões já começam a refletir a queda de apoio popular a Bolsonaro. Por outro lado, a Câmara dos Deputados, o Bolsonaro negociou com o Centrão. Vocês sabem qual é o acordo com o Centrão, qual é o contrato com o Centrão, né? O contrato do Centrão com o Bolsonaro é o Diário Oficial da União. São os cargos que ele dá para o Denox, para o Banco do Nordeste. Oi. Sobre isso do Centrão, eu queria lhe perguntar um pouquinho mais. Claro. Você, como nosso líder, tem acompanhado mais essas conversas com líderes dos outros partidos, né? Sim. Bolsonaro tem que evitar 342 votos contra ele. Isso. O Centrão garante isso. Qual é o sentimento que você tem dessa relação, dessa compra dessa base? O preço não está ficando muito caro manter um governo tão genocida, corrupto, que está afundando a economia, está afundando a situação sanitária, destruindo a imagem do Brasil fora, ou seja, está avolumando
um conjunto de situação que até para o Centrão vai ficar muito caro, na minha opinião, esse processo. Sola, você tem razão. Você tem razão, só tem uma coisa. O Centrão, você compra, mas não leva tudo que ele entrega. Ele não entrega tudo que ele vende. Olha, vamos dar um exemplo aqui. A tua pergunta veio na hora certinha. Olha, o Centrão hoje dá 200 votos para o Bolsonaro. Consequentemente, não tem impeachment com 200 votos. Então, a pressão popular aumentando, as manifestações aumentando, vão fazendo com que setores que estavam em dúvida de apoiar o Bolsonaro dentro da Câmara vão mudando de ideia, mas esses 200 são os 200 que estão com cargos na boquinha. Alguém pode falar, então, Enio, é impossível impeachment? Não. E eu vou contar um exemplo para vocês, que o Sola assistiu isso. Não assistiu, ele viveu isso junto comigo. Olhem só, a Dilma, o Centrão, ele existe desde o governo do Sarney. E ele é base do governo desde Sarney, passando depois por Collor, depois por Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Dilma. Ele sempre foi base do governo. No governo Dilma, eles tinham 11 ministérios. Olhem só. O Temer também, né? Mas escuta só, aí que eu vou chegar. Na sexta, o impeachment da Dilma era num domingo. Nós íamos votar contra o impeachment no domingo. Na sexta-noite, 11 ministros que eram deputados federais do Centrão e que apoiavam a Dilma deixaram de ser ministros para, no domingo, votar contra o impeachment. No sábado, fizeram uma reunião com o Temer, fizeram um acordo com o Temer. No domingo, votaram pelo impeachment e continuaram no governo. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque o Centrão, ele quer ser governo, não importa de quem. Portanto, à medida que a pressão social aumentar, não tenha dúvida, o Centrão vai negociar com o Mourão, vai fazer um acordo com o Mourão, vai sair do governo, vai votar contra o Bolsonaro e vai continuar no governo do Mourão. Então, eu diria a você, que já me alonguei muito, que hoje as condições que temos é para que, com tudo que aconteceu essa semana, que foi uma semana boa, olhem só, a Sarah Winter presa, lá o grupo dos 30, que não era 300, o grupo dela preso. Depois você tem o Supremo Tribunal por 10-1 aceitando o Weintraub como réu nas fake news. Depois você tem 10 deputados federais e um senador com busca e apreensão por conta das fake news. O Queiroz preso pela manhã e à noite a fuga do Weintraub, porque ele fugiu, é foragido. Esse cenário, e outra, para marcar isso, e o Jair Bolsonaro não falou nada, não ameaçou ninguém, sumiu. Isso é a prova que, de fato, ele está enfraquecendo e que se os movimentos sociais continuarem pressionando, nós podemos sim ter esse ano o impeachment do Bolsonaro, que é apenas a primeira parte do filme. A gente quer mais, a gente quer nova eleição. Mas da pergunta que você me fez, eu estou confiante que esse ano tem tudo para acontecer o impeachment, porque essa não é uma expectativa da esquerda. Eu posso citar pelo menos mais 6 partidos de direita que hoje dialogam conosco, que por conta do racha do Centrão com o grupo do Rodrigo Maia, mais 6 partidos de direita que são favoráveis ao impeachment. Então o impeachment já começa a caminhar a passos largos. Vai depender muito mais agora da pressão social do que qualquer outra coisa. E a política, aquela história que tem semanas que valem por meses, tem meses que valem por anos, né? Exatamente. Não é o calendário, diga. Na Folha de São Paulo de hoje, tem uma declaração do Bolsonaro que ele diz que foi a semana dos diabos essa. Dos diabos nada, foi uma semana de Deus. Essa semana valeu por meses ou quiçá por anos. Né? Exatamente. Espero que a próxima que está começando aí seja tão positiva para o país como foi essa. Mas ainda eu estou querendo avançar um pouquinho mais nas perspectivas, né, para as eleições municipais, para o país. O PT tem um legado de governos que fizeram inclusão social, fizeram marcas importantes, inclusive em nossas gestões municipais, o famoso modelo petista de governar. Eu sempre lembro que muitas experiências positivas de governo municipais do PT terminaram a gente levando para o governo do presidente Lula. Na saúde, isso foi marcante. SAMU, Brasil Sorridente, os contratos de métodos filantrópicos,
a reforma psiquiátrica, tudo isso foi gestado primeiro no município, né? Experiências municipais, isso também em outras áreas, não foi só na saúde, na educação, vivemos experiências positivas muito fortes, né? E eu acho que essa eleição desse ano, ela tem que ser vista como um primeiro turno para 2022. Isso. Precisamos formular um projeto para o país, um novo projeto para o país, um projeto para reconquistar a maioria do povo, para ocupar os espaços, para construir, gestar as políticas que vão fazer com que em 2023 a gente vai assumir, com certeza, novamente o governo federal e vamos ter que, inclusive, inovar, né? Não podemos pensar em fazer mais do mesmo. É muito importante o legado que a gente conquistou. Nós vamos ter que recuperar o que destruíram. Tem muita coisa que a gente vai ter que recuperar que destruíram, mas vamos ter que fazer também coisas novas, porque o mundo está mudando, o país está mudando, as necessidades precisam ser trabalhadas, né? Para a gente ajudar a começar a pensar nisso, a gente traz aqui nesse bate-papo 2 ex-prefeitos e um prefeito do PT atual, o prefeito atual é Júlio Pinheiro de Amargosa, é um jovem da nova geração de prefeitos aí, eu diria, sim, desmerecer os demais, é um destaque no quadro do PT, e 2 experientes, o João Bosco, que também é médico, foi prefeito de Teixeira de Freitas, e Derivaldo, que foi prefeito de Irará, os 2 muito bem avaliados, e são os 3 pré-candidatos. Se eu tiver que apostar para ganhar, eu aposto nesses 3 aí, como prefeitos que vão estar assumindo em 1º de janeiro de 2021, né? Bom, antes de passar a palavra, eu queria lembrar que, como eu comentei um pouco antes, né, o mundo vai precisar, com essas mudanças, inclusive que a pandemia está impulsionando, a crise está agilizando processos que já estavam em curso, né? Você vê que até o resgate do debate do projeto da renda mínima, lembra lá dos nossos companheiros Suplicy, começa a se recolocar aí, ganhando força, né? Porque a relação de capital e trabalho, com uberização, desregulamentação, com a perda de postos de trabalho, a pandemia só, digamos assim, acelerou, aprofundou, agravou um processo em curso, né? E nós vamos precisar nos debruçar sobre essa nova realidade. Da mesma forma, a questão ambiental. Os recursos naturais não são infinitos e a acumulação capitalista, você vê o desmatamento que o Brasil está passando, o Ricardo Salles passou o trator, mas isso tem um processo acelerado aí de devastação que tem que ser enfrentado, né? E a concentração de renda e a desigualdade social só vem piorando. E o Brasil é um dos países mais desiguais do planeta, né? Então, nós precisamos encarar esses debates como tema importante. Então, vou começar aqui. E está todo mundo ansioso para falar de eleição municipal. Opa, e eu tenho respostas. Então, eu tenho respostas. Estamos discutindo programas, a gente está fazendo aqui virtualmente os PGPs, os Programas de Governo Participativos. Ontem mesmo teve de conquista lá, um grande debate lá com o nosso candidato do PT, Zé Raimundo, que já foi prefeito também, vai voltar também, deve ter conhecido já, né? Já. Bom, então vamos começar com o nosso atual prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro. Vamos começar com você, Júlio. O que é que você quer debater com o nosso companheiro Enio? Como é que você vê essa conjuntura? Como é que está preparando as eleições? Eu só vou antecipar um negócio que ele vai aprofundar mais, detalhar mais. Eu tenho certeza que vai ter eleição esse ano. Sem dúvida. O mandato pode esquecer, mas da manga preparando o programa de governo e preparando a campanha, não é não? Mas Sola, pode perguntar à vontade, eu estou bem atualizado. Só hoje eu já tive 2 reuniões sobre essa questão da votação essa semana, das alterações. Então, o que vocês quiserem perguntar, eu estou à disposição aí, fique à vontade. Não, Júlio, a palavra é você. Eleição municipal, programa do governo, perspectiva para o país, para o município. Boa noite, deputado Jorge Sola. Boa noite, deputado Enio. Um prazer estar dialogando com vocês sobre esse cenário atual da pandemia e com a iminência do início de um processo eleitoral, né? Uma boa noite também ao nosso companheiro João Bosco, ex-prefeito de
ex e futuro, né? Para falar tanto de João quanto de Esse Derivaldo. próximo. Exatamente, ex e próximo. E também Derivaldo de Irará. Uma satisfação estar dialogando aqui com vocês hoje. E eu acho que a preocupação, são duas perspectivas diferentes, né? Eu acho que tanto o João Bosco quanto Derivaldo, num cenário onde vão disputar a eleição na oposição, e eu caminhando para uma disputa de eleição, pleiteando a reeleição. E para quem está hoje na gestão, nós estamos, de fato, num momento muito delicado, né? Eu brincava até na semana passada com os amigos e dizia, olha, nenhum prefeito deveria passar por duas crises no mesmo mandato. Nós passamos por duas, né? Aquela crise da greve dos caminhoneiros, que foi realmente complicadíssima, desabasteceu as cidades, problema de combustível, então realmente foi um transtorno, a gente teve que enfrentar, e agora essa crise que é a maior crise de saúde desse século, né? Desde a gripe espanhola. Então, sem dúvida alguma, muito complicado. Fora isso, nós assumimos a gestão num momento do país onde a gente vem de pelo menos 5 anos de crise institucional, política e econômica, desde que deram um golpe na presidenta Dilma, e de lá para cá o Brasil não consegue mais ficar de pé sem balançar. E realmente para nós é um cenário difícil, porque onde nós temos um sistema federativo que as receitas se concentram fortemente na União e os serviços são prestados pelos municípios, basicamente, né? No município que as pessoas vão à escola, vão ao posto de saúde, acessam através das estradas, da iluminação pública, ou seja, é aqui que a vida acontece e é aqui que a demanda surge e que nós somos pressionados por estar, inclusive, mais próximo da população. Então, a gente vive esse conflito de o recurso está na União e aí gera todo esse problema que a gente conhece, das emendas e de todos os outros problemas que a gente já se cansou de discutir, porque a gente fica o tempo todo tendo que correr o pires para, em Brasília, tentar conseguir alguns recursos. Lógico que temos que fazer o nosso papel de casa, e aqui a gente fez, controlar as despesas, potencializar as receitas, fizemos uma reforma profunda do Código Tributário, lógico, diante de um princípio da justiça social e da promoção da igualdade, mas a gente fez isso, conseguimos um bom resultado, mas realmente tem sido muito difícil ser prefeito nesse cenário. E particularmente nesse momento da pandemia, onde o próprio deputado Sola aí foi reiterado aí pelo senhor, tratou desta dificuldade, não sei se dificuldade ou de não interesse do governo federal em executar o que tem disponível para fazer o enfrentamento não só da crise de saúde, mas das consequências das medidas restritivas que nós estamos tendo que tomar na economia local. Até porque as nossas economias, em Amargosa e Irará, são bem parecidas, o tamanho das cidades, Teixeira de Freitas um pouco maior, mas a realidade da grande maioria dos municípios brasileiros são municípios de pequeno ou médio porte, e a economia é de subsistência, não tem nenhum grande tubarão do capitalismo aqui. Ou seja, as pessoas estão aqui, a gente está tendo que obrigar o comércio a suspender suas atividades, restringir as atividades econômicas do município, só que é desse lugar que as pessoas tiram a sua sobrevivência. A família trabalha, tem 2, 3, 4, 5 funcionários, paga os funcionários e o que sobra vai pagar a escola do menino, a prestação do carro e botar comida dentro de casa. Então, realmente é um conflito muito grande para nós, prefeitos, que estamos tendo que tomar medidas duras, mas, ao mesmo tempo, percebendo que isso causa uma consequência, ou seja, o remédio é amargo e o efeito colateral também é muito duro para a população. Então, realmente é um conflito difícil. E aí, já encaminhando para lhe provocar, como é que está essa discussão no Congresso Nacional sobre a eleição de 2020, até porque nós vamos enfrentar um processo eleitoral em plena pandemia, mesmo que a data da eleição seja adiada, ao que tudo indica, para provavelmente 15 de novembro, e a gente vai ter essa sinalização melhor hoje com a sua fala, mas nós não vamos sair do período de crise da saúde, até porque com as medidas do governo federal, ou as não medidas do governo federal, a situação de caos está se estendendo, enquanto outros lugares do mundo, em 45 dias, 60 dias, a coisa foi resolvida, ou pelo menos amenizada, aqui só está crescendo. Então, eu acho que nós estaremos ainda dentro de uma crise de saúde muito profunda. E como é que vai ficar? Os prazos
se de fato esses prazos, junto com a data da eleição, eles também serão mudados, todo o calendário eleitoral, descompatibilização, data para celebração de convênio, para início de obra, para convenção, ou se é só a data da eleição que será mudada. E, paralelo a isso, não uma discussão do momento, mas como é que o PT está discutindo a possibilidade de uma reforma política, e aí mais voltada para a relação administrativa, para também não só a reforma política, mas a reforma administrativa voltada para uma reestruturação do federalismo brasileiro, porque a gente não vai ter sucesso nesse país enquanto a educação básica ela é responsabilidade do município. Não adianta estar criando diretrizes nacionais, descentralizando o recurso, mas o recurso percorre um caminho tortuoso para chegar aos municípios, a gente sabe como. Então, ou seja, ou há uma reforma, junto com a política, uma reforma da reestruturação administrativa e do federalismo, ou a gente não vai conseguir avançar muito para uma transformação realmente satisfatória no país, lógico que junto também com a reforma tributária, porque não adianta, além da justiça social, de taxar grandes fortunas, de taxar dividendos, principalmente dos rentistas, nós não vamos conseguir ter dinheiro suficiente para desonerar coisas básicas como a cesta básica, material de construção, e paralelo a isso também fazer uma melhor distribuição para que os recursos cheguem aonde de fato as coisas acontecem, que são nos municípios. Só isso, tá bom. Sentiu aí o peso, né? Rapaz, nós vamos ouvir os três primeiros, depois eu respondo, né, Sola? O que você prefere? Pode ser um de cada vez, que aí... Então vamos lá. Bom, ô Júlio, é um prazer conhecê-lo, e só o que você me perguntou aqui, Júlio, eu preciso de 1 hora, mas são perguntas muito importantes. O Sola havia dito que, como ele, eu venho da experiência municipal também, né? Eu fui secretário municipal de Fazenda. E a sua primeira frase, ela é fundamental. Olha, nós temos uma crise federativa, ela começa na Constituição Federal de 88, com todas as qualidades que tem essa Constituição, e com a lei de responsabilidade fiscal, porque o orçamento do município ficou muito engessado. Se você fizer aquela continha, o Sola deve ter já exercitado isso, a continha saúde, porque você nunca gasta 15%, o município a média nacional é 23%, eu não sei na Bahia. Mas se você pegar 25% da saúde, 25% da educação, 23% da saúde, os 6% da Câmara, a média de dívida dos municípios, de parcelamento, de dívidas, dá 13%. Aí você pega mais a folha de pagamento que não foi paga pela educação e pela saúde, dá 100%. Esse modelo, ele transforma o prefeito num cara que fica andando com o pires, porque ele não tem dinheiro para fazer nada. Ele fica sem nada. E aí, tem uma coisa que a gente vai poder discutir agora, que é uma crise federal, que é o papel do deputado federal. A emenda, ela acaba subordinando o prefeito, ou acaba fazendo o prefeito tendo que apoiar nem sempre quem ele gostaria, porque extrapola a questão ideológica. Hoje, qualquer deputado que chegar na sua cidade, Júlio, e falar, eu tenho uma caixa d'água furada, você quer? Você quer. Você precisa de tudo. Então, nós temos aí, sim, uma coisa para resolver. E a pandemia, nessa crise desse modelo federativo, a pandemia aprofunda essa crise. Porque é o seguinte, o problema está na cidade, é aí que estoura tudo. Só que você não tem dinheiro para ampliar o UTI, para comprar respirador. Aliás, você não tem dinheiro para comprar EPI, você não tem. E aí, nós, deputados, estamos fazendo um trabalho muito bom nessa área. Na área de saúde, mais o Sola que entende mais disso, né? Que ele faz parte da comissão externa. Então, eles fazem ótimos projetos, aprovamos os projetos, só que não chega. Então, o desafio que nós temos, que você coloca, eu concordo. Primeiro, nós temos uma crise federativa para resolver. Esse é um debate que nós temos feito. Qual é o problema? É porque não faz agora. Porque se a gente fizer agora uma crise federativa, nós estamos ferrados, porque a direita domina o Congresso Nacional. Então, uma crise federativa hoje vai levar a um processo de esvaziamento do papel do Estado na vida do indivíduo. O contrário do que nós da esquerda defendemos. Então, infelizmente, precisamos, mas não dá para fazer agora. O outro aspecto, nós já temos a reforma tributária. Já está protocolada uma PEC, chamada Reforma Tributária Solidária, que trabalha com tudo aquilo que o PT, por décadas,
vem debatendo sobre tributar mais a renda e o patrimônio, tirar a tributação sobre o consumo, principalmente aquelas coisas óbvias, né? Cobrar IPVA de lanchas, helicópteros, é aquilo que nós já temos um acúmulo de debates, porque nós temos uma política tributária injusta e concentradora. Quanto mais rico, menos você paga, quanto mais pobre, mais você paga. Então, nós desenhamos esse modelo. Oi, Sola? Taxar lucros e dividendos. Não, você imagine, essa lei é uma lei do Fernando Henrique, né, de isentar lucros e dividendos. Então, tudo isso está pronto. Esse processo, eu fiz parte da coordenação, não era líder ainda, eu coordenava a pauta econômica da bancada, e nós já protocolamos o nome do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSB e do Rede. Então, são 6 partidos que protocolaram esse projeto e já estamos tocando ele. É uma pauta que, como a gente já estamos analisando a transição pós-pandemia, necessariamente é uma pauta pós-pandemia, ou concomitante com a saída da pandemia. Nesse sentido, você está certo e estamos trabalhando com isso. Por fim, falando da vida dura, as eleições. Eu estive em Brasília de domingo até quinta-feira. Agora eu estou de volta aqui no norte do Paraná, no interior do estado do Paraná. Não tem avião, não sei se é o caso de vocês, mas eu levei 13 horas de viagem de carro porque os aeroportos estão fechados, não tinha nem como ir. Gente, nós tivemos uma reunião grande com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso, o vice-presidente, que é o Fachin, né, são os 2 ministros, com o presidente do Senado, da Câmara, e com 5 líderes de partidos, tanto líderes na Câmara como no Senado. Eu fui um dos líderes que esteve na reunião. Hoje de manhã, às 11 horas, nós tivemos a reunião com o Everton, que é o senador do Maranhão, do PDT, que é o relator no Senado dessa PEC, da mudança das datas. E agora, às 5 horas, tivemos a reunião com o Rodrigo Maia. Então, deixa eu fazer a síntese para vocês. A síntese é o seguinte: mudança das datas. Seria 15 de novembro o primeiro turno, 29 de novembro o segundo turno. Essa é a primeira. Tá. Por que isso? No debate que nós tivemos só com o TSE, falaram uns 10 sanitaristas, infectologistas, pesquisadores. Eles colocam que outubro ainda é um grande problema. Não que novembro não seja, mas novembro a tendência é que seja declinante o pico e, consequentemente, mais fácil de fazer as eleições. Então, qual era a ideia? Começar mais cedo, tipo 7 da manhã, esticar o horário até as 8 da noite para exigir o distanciamento, um horário específico para as pessoas que estão na área de risco, né, para quem está no grupo de risco, para ter um horário específico, para não ocorrer essa acumulação de pessoas e tudo mais. Isso seria colocado. Segundo, faltam 2 datas, praticamente tem 3 datas que ainda não ocorreram. Primeiro, o afastamento do servidor público, que seria dia 4 de julho, agora o afastamento do servidor público. O segundo, a data das convenções. E o terceiro, Júlio, que você lembrou muito bem, que é a vedação, que eles chamam, né? O que é a vedação? É o prefeito não poder assinar mais nenhum convênio, não poder liberar obra, tudo aquilo por conta das eleições. Nós entendemos, e o relator também entende, que se vamos prorrogar as eleições para 15 de novembro, você faz um cálculo de lá para cá. Consequentemente, o afastamento daquele secretário municipal teu, que vai ser candidato a vereador, que sairia agora, secretário não, coordenador de despesa, ele sai 6 meses antes. Mas um assessor teu aí, que teria que sair dia 4 de julho, ele sairia 15 de agosto. É isso, né? Porque 15 de novembro, setembro, é isso, 15 de agosto. Então, ele sairia 15 de agosto e não mais 4 de julho. Então, seria tudo jogado proporcionalmente. As convenções, o afastamento do servidor e também você jogaria para frente esse período chamado de vedação. Por quê? Veja só, você não pode pegar, de repente você tem um servidor da saúde, né, o Zé da ambulância, né, sempre tem um candidato a vereador que chama José da ambulância. O Zé da ambulância, você precisa muito dele agora. Se a eleição é só 15 de novembro, por que 4 de julho ele já sai? Não, ele vai sair lá na frente, trabalha mais tempo, presta esse serviço à sociedade. Claro que não é ruim para ele também, né? Para ele é bom que ele mantenha contato, mas pelo menos continuaria prestando o serviço. Então, a posição hoje que o Senado votar, o texto do relator vai ser esse. A ideia deles é votar quarta-feira agora. Se o Senado votar na quarta,
segundo o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, nós votaríamos na terça, não essa agora, na outra terça, nós votaríamos que daria tempo para tomar todas essas mudanças, porque há muita insegurança do servidor. E agora? Entrego minha cartinha ou não entrego? Né? Então, agora resolve isso. Se a gente votar até terça-feira que vem, porque é PEC, não tem que passar pelo Executivo, PEC está feito, está feito. O Barroso já trabalha isso. Há um setor da Câmara, no Senado está mais fácil, tá? Há um setor da Câmara que defende a coincidência de mandatos. Isso, para nós do PT, está fora de cogitação. Já assinei uma carta junto com a presidenta Gleice, com o senador Rogério, que é o nosso líder no Senado. Você não tem acordo. E nem tem voto suficiente na Câmara para essa pauta de prorrogação de mandatos. Então, o que é que o Centrão está fazendo? O Centrão vai bater e votar para que a eleição seja em 4 de outubro, na votação. Por quê? Porque quando chegar 4 de outubro e não vai dar para ter a eleição, porque a pandemia vai estar no pico, aí eles jogam para coincidência de mandatos lá na frente. É um golpe que o Centrão quer aplicar. Só que o próprio presidente Rodrigo Maia disse que se não tem acordo, se não tiver eleição esse ano, nenhum vereador ou prefeito vai continuar o mandato a partir de 1º de janeiro, ou se for vereador, 1º de fevereiro, e ele vai colocar o juiz, alguém para tocar. Mas o mandato do prefeito e do vereador se encerra na data em que ele foi eleito lá na frente para cumprir. Então, não há chance nenhuma de prorrogação de mandato, não há expectativa nem votos suficiente para isso, tá bom? Então, de forma concreta, 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno, e, consequentemente, de lá para cá, você faz a conta, altera as datas, o afastamento das convenções e também amplia o espaço para continuar os convênios, inaugurações de obra e o trabalho que o prefeito tem que fazer nesse período. Tá bom? Com certeza. Eu ia chamar agora o nosso companheiro Derivaldo. Derivaldo foi prefeito de Irará, uma grande gestão, e está aí preparando as baterias, Zênio, para retornar à gestão municipal. Turma tudo. Eu diria que quem está mais ansioso não é ele, não. Quem está mais ansioso é a população de Irará, que está sofrendo, como muitos municípios, o desmonte, e como a referência do trabalho dele anterior foi muito boa, né, fica mais difícil ainda para o atual prefeito se sustentar na avaliação da população. Derivaldo, bola sua aí agora. Oi, deputado, um abraço aí ao deputado Enio, um grande abraço aí a meu amigo Júlio, prefeito da Barbosa, a João Bosco. E é um prazer estar falando com vocês. Eu queria inicialmente aqui falar que Júlio fez as colocações que são as grandes preocupações hoje. Está me ouvindo, deputado? Estamos sim, Derivaldo. Sim, deputado. Um abraço, deputado Jorge Sola, deputado Enio, meu amigo Júlio, meu amigo João Bosco. É um prazer estar falando com o senhor, deputado. Não conhecia só pelas redes sociais, na verdade, né, mas acompanho o seu trabalho. Hoje tive o prazer de dar uma busca profunda no seu mandato, de como é que o senhor age na Câmara, e realmente vi quanto é importante o seu trabalho lá na Câmara dos Deputados. Mas, deputado, eu queria... Júlio fez as colocações dele, e acho que é a preocupação de todos os municípios, né? A questão financeira, e a gente sofre muito quando está no poder e vive, como foi colocado, das emendas de deputados. E eu quero fazer uma alusão ao deputado Jorge Sola, que muito nos ajudou aqui no município de Irará. Quando, meus 2 últimos anos de prefeito, ele coincidiu com o primeiro mandato de deputado, o deputado Jorge Sola, e ele foi o deputado que mais colocou emenda no município de Irará durante toda a história desse município. Então, um grande abraço, deputado Jorge Sola. A população de Irará sempre lhe agradece muito, vai estar sempre lhe agradecendo por esse grande trabalho que o senhor fez aqui, e nem só como deputado, mas também como secretário de Saúde, que muito nos ajudou, né?
senhor me ajudou a fazer uma transformação na saúde de Irará. Deputado, a Câmara de Deputados acabou de aprovar uma ajuda para os estados e municípios, e isso vem ajudar os municípios a trabalharem. Mas nós sabemos que a economia ela não vai ser afetada só esse ano. A gente sabe que nos próximos anos nós teremos uma economia muito afetada ainda pela pandemia. O que a Câmara está fazendo para poder já buscar resolver essas questões nos próximos 2 anos, para que os municípios não voltem a sofrer, porque os municípios não venham a passar pelas necessidades que passam, principalmente agora com essa questão da pandemia. E o que o senhor diz dessa questão dessa ajuda que o deputado Jorge Sola colocou, que era, a princípio, o governo queria dar R$200, que eu queria saber se ele consegue viver com R$200, e deveria, inclusive, abrir, né, o cartão corporativo dele, dizer quanto ele gastou em um ano só com o gasto do lado do cartão corporativo, e mostrar para a população o que se faz com R$200. E a luta do Partido dos Trabalhadores, junto com outros partidos, levou esse valor para R$600. Um valor que melhorou bastante, não é suficiente. Mas onde é que eu queria chegar? Os municípios dependem muito dessas rendas, do programa Bolsa Família, e isso tem ajudado muito, principalmente as pequenas empresas, onde os municípios pequenos geralmente vivem dessas pequenas empresas, onde geram os empregos. O governo federal aprovaram o programa para poder distribuir recursos para essas empresas, para essas pequenas empresas, e as dificuldades que a gente está tendo, as empresas estão tendo de chegar esse dinheiro na ponta, e a burocracia em si, e muitas empresas estão falindo, e as cidades estão sofrendo muito com isso, né? E hoje a gente lembra, inclusive, deputado, aniversário de um grande político, né, que me representa e representa o Brasil, que é Eduardo Suplicy, que sempre trabalhou pela renda mínima. E como é que está isso no Congresso para a gente fazer uma renda mínima básica para que venha atender a população em geral, porque a gente sabe que a Bolsa Família foi um programa que ajudou muita gente, mas nós sabemos que ainda tem muita gente que depende dessa Bolsa Família, muitos que ainda não têm acesso e outros que essa Bolsa Família não é suficiente para o seu sustento. Então, o que é que o Congresso tem feito? Como é que anda esses projetos lá para que a gente possa melhorar a vida desse povo, para que esses recursos cheguem nos municípios, para que os pequenos comerciantes comecem a gerar mais empregos, ou, no caso inverso agora, que deixe de desempregar. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que está tudo isso lá no Congresso e de que forma é que a gente vai resolver essas questões, e principalmente nessa questão que eu coloquei primeiramente, que é os próximos 2 anos, como é que os municípios vão sobreviverem. Bom, primeiro, suas perguntas são muito boas, obrigado. E dizer para você que o teu deputado federal não é só nas emendas que ele vai bem, viu? Porque lá em Brasília é um briguento, tá bom? Só para dizer para você que ele, nas emendas aí, você já sentiu isso, acho que o Bosco sente aí no dia a dia também, o Júlio como prefeito também, mas é para você que o Sola faz um ótimo trabalho, além das emendas que nós temos, na briga lá por vantagens e por garantias aos municípios. Ele tem tido um trabalho exemplar. Mas você falou algumas coisas que eu julgo de extrema importância. Primeiro, não adianta nada também a Câmara aprovar as coisas se o Executivo não acontece. Você ouviu minha introdução, aquele programa de micro e pequena empresa era uma coisa fundamental.
o Bolsonaro demorou para liberar e vetou. Você sabe que emprestar dinheiro para as empresas da sua cidade, mas se não der carência para elas pagarem, não adianta nada, você concorda? Eles já estão quebrados. Já estão quebrados. Se você dá dinheiro agora, não resolve. Bem, o que é que nós estamos... O que tem de novidades? O primeiro, deixa eu dar uma novidade, tanto para você, como para o Júlio, como para o Bosco. Foi aprovada uma lei da Gleice, da deputada Gleice Hoffmann, nossa presidente, que esse ano não conseguiu, mas para o final do ano, para o ano que vem, vai ser uma coisa importante, já que vocês três serão prefeitos. Parte das nossas emendas vão poder ser direto fundo a fundo. Não sei se o Sola já está sabendo disso. Por exemplo, a gente já tem metade da nossa emenda que é para a saúde. Só que agora não precisa mais mandar aquela emenda carimbada para trator. Você vai mandar o dinheiro para o prefeito e o prefeito vai distribuir melhor esse recurso. Isso já ajuda muito a vocês, porque às vezes chega um trator e você está precisando mesmo de uma outra coisa, né? Então, e nem sempre o deputado tem. Isso é uma maneira que vai ajudar muito vocês. Bom, o debate hoje principal, e você pegou bem no âmago do debate, é o que vai acontecer depois da pandemia. Porque é o seguinte, o povo hoje tem toda essa crise, nós na Câmara estamos brigando, agora as empresas estão quebrando. E eu quero lembrar você, mas os colegas estão nos ouvindo, os internautas, o que é pior. Vamos pegar a frase do Paulo Guedes naquela horrorosa reunião de ministros que saiu na televisão. Ele falou 3 coisas. Primeiro, já ferrei os servidores públicos, pus uma granada no bolso deles, porque eles ficarão 2 anos sem reajuste. Segundo, temos que privatizar logo essa porcaria do Banco do Brasil. E terceiro, o que ele falou? Não tem que pôr dinheiro em microempresa. Pôr dinheiro para microempresa só quebra. Tem que colocar o dinheiro nas grandes empresas. Só quero lembrá-lo que 72% dos empregos do Brasil são dados pelas micros e pequenas empresas. Por isso, deixa eu te falar o que nós já temos. O PT, nós temos reunião toda segunda-feira com o Lula, e o Aloysio Mercadante, que é o presidente da Fundação Perseu Abramo, também colega meu economista, o PT está preparando um projeto de reconstrução nacional. Um projeto que trata o seguinte, o que vai ser do Brasil após a pandemia? Esse projeto, lógico, que é para o Brasil. Mas, na verdade, eu vou te contar uma coisa triste, Derivaldo, não vai ter saída isolada só da sua cidade. Você vai ter que juntar ali 10 municípios ao seu redor, ou toda a associação de municípios que você tem aí, para tirar políticas regionais de desenvolvimento, ou da agricultura familiar, ou da micro e pequena empresa, porque sozinho, um município sozinho, outro sozinho, não vai sair, porque a crise, você tem razão, é gigantesca. É gigantesca. Por isso que hoje, olha como é que a notícia é quente. Hoje, a reunião que eu tive com o presidente da Câmara dos Deputados, nós estamos discutindo o que a esquerda, junto com essa parte do centro, né? Para nós aqui do Sul não é centro, porque PSDB, Democrata aqui não é centro, que é direita. Mas o que é que esse pessoal que ficou com o Rodrigo Maia, somado ao pessoal da esquerda, juntos, o que nós temos em comum para construir um projeto de reconstrução nacional? E chegamos à conclusão que nós temos, olha só, os liberais, viu, Sola? Escuta essa. Primeira coisa importante, fortalecimento do SUS. Eles chegaram à conclusão que o SUS é fundamental. Segunda questão, Júlio, olha só, 3 pontos, tá? Primeiro, eu sabia que você ia falar isso. Segundo ponto, é o ponto do Júlio, a questão federativa. Ou a gente resolve agora ou nós não vamos sair da crise. Assunto com o Júlio. E terceiro, não sei se vocês separaram, Derivaldo, mas é o teu assunto, tá? Qual é? Micro e pequena empresa. O que vai ajudar a economia a recuperar-se nas pequenas e médias cidades é a micro e pequena empresa, é ela que gera emprego. Então, nós vamos formar um grupo, agora quarta-feira terá outra reunião, para a gente começar a ver os projetos que existem para montar, que nós chamamos projeto de reconstrução, ou seja, a pandemia, conforme vai cair, numa hora ela vai cair, a crise vai estourar. Estourando a crise, que projeto que nós temos? Então, são 3 pontos, o SUS, a crise federativa e a micro e pequena empresa, a média também, tá bom? Nesses 3, aí entra o que você falou para as pessoas sobreviverem. A renda básica, e hoje muito bem lembrado, é aniversário do Suplicy hoje, né? Ele está fazendo 72 anos, ontem foi do Chico Buarque também, os velhinhos aí.
eu e o Sola somos jovens, né? Então a gente não sabe bem o que é isso, mas eles são velhos. O que nós estamos discutindo também, a renda mínima, esses R$600, nós vamos brigar a nossa proposta até o final do ano. O Guedes está falando em 2 prestações de 300. O que nós definimos? Nós vamos esperar ele mandar. Porque senão, a gente faz o projeto e ele fica com a moral. O povo acha que foi ele que deu os R$600, e não foi. Então, se ele mandar as 2 vezes de 300, a gente vai aumentar para 2 de 600 e vamos tentar ampliar. Outra coisa importante é o Bolsa Família. Nós podíamos, porque o Bolsa Família é a renda mínima, só que é muito pouco. Então, a ideia é pensar um grande projeto que entre renda mínima, Bolsa Família juntos, algo maior, para atender o nosso povo. Só para você ter uma ideia, Derivaldo, nós achamos, na reunião que a gente faz toda semana com o presidente Lula, com o pessoal do Barulho Mercadante, que o capitalismo no mundo vai usar a renda mínima cidadã no mundo, porque os neoliberais, eles são frios, né? Só pensam em dinheiro, mas eles têm interesse em manter o consumo. E como não tem como manter o consumo numa crise dessa, eles vão fazer o Estado pagar isso para a população gastar e manter a economia de pé. Então, nós achamos inevitável que Estados Unidos, Inglaterra, França, né, ou mesmo países aqui da América Latina, comecem a pagar a renda mínima. Os principais pensadores, o Friedman, que é um grande pensador do liberalismo econômico, ele defende a renda mínima. Então, nós achamos que o mundo vai começar para isso, claro, a gente não vai ficar com mérito, é uma pena, mas nós temos que ajudar para que a renda mínima ocorra. Então, eu diria a você o seguinte, a pauta que você traz, como o Júlio trouxe, é a pauta do dia no Congresso Nacional. Agora, é claro que vocês podem nos ajudar muito. E eu diria a você, Derivaldo, e também ao Júlio, o Bosco, depois que a sua pergunta, comecem a pensar esse programa de governo que vocês estão discutindo aí, o programa de governo participativo, que é fundamental, lógico, não tem como pensar um programa de governo que não tenha a participação popular, mas como tem coisas que você pode fazer a partir da lógica regional. Até porque, vocês devem ter discutido isso, a minha área de formação é em desenvolvimento, a minha pesquisa em desenvolvimento regional. E não adianta você subir no palanque e dizer que você vai levar uma grande empresa para a tua cidade, que vai gerar milhares de empregos, que você não vai levar. Até porque não tem. Você vai ter que incentivar localmente ou regionalmente o crescimento das empresas. E isso pega bem para caramba. Ou seja, vamos usar os recursos que nós temos para incentivar quem está aqui a progredir, a crescer e distribuir a renda. Então, isso já tem muitas experiências no Brasil, no mundo, na Itália, tem muita coisa na França que nós chamamos de desenvolvimento local. E mais do que nunca, o desenvolvimento local vai ser a marca desse momento. E o que é importante, o Congresso Nacional está preocupado com isso. Tá bom? Beleza, Enio. Você falou aí do SUS, eu tenho dito o tempo todo que eu acho que tem pelo menos uma grande lição que o Brasil vai levar dessa pandemia, quando sairemos dessa crise, sim, é que precisamos defender mais o Sistema Único de Saúde, financiar melhor, cuidar melhor do SUS. E falando em geração de emprego, Enio, eu até revisei recentemente o CAGED, sim, desde o golpe de 2016, de lá para cá, o único setor da economia que não perdeu posto de trabalho foi o setor saúde. Investir no SUS, além de fazer bem para a vida e a saúde da população, é um grande espaço de geração de emprego, com posto de trabalho desde pessoas da própria comunidade que podem ser qualificadas como agentes comunitários de saúde, até um profissional ultra especializado, né, em diversas áreas da medicina e da saúde, de várias profissões da saúde. Então, com certeza, o SUS puxa uma pauta importante no mundo inteiro. Você trouxe pontos que eu tenho até visto alguns artigos aí recentes da Europa, pós-pandemia, a saúde, renda mínima e micro e pequena empresa. Esse pé aí é realmente vital. Mas vamos ouvir agora nosso companheiro João Bosco. Bosco também é médico, fez uma grande gestão em Teixeira de Freitas. A saúde, inclusive, né, foi um motor. O Teixeira é um polo regional ali do extremo sul. Cheio de mineiro lá, viu, Enio? Turma de Minas, turma de Minas toda vai baixa lá no extremo sul da Bahia. Bosco, com você. Valeu, Sola. Boa noite, Sola.
Boa noite, Enio. Prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Derivaldo, ex-prefeito, e meu companheiro Júlio, que é atual prefeito. Quero cumprimentar vocês, aproveitar e mandar estender meus parabéns aí para o Suplicy. Mas, veja bem, eu estou vendo o debate aqui, parece que a grande preocupação é o pós-pandemia, que a gente não sabe quando vai ser o pós-pandemia. Porque eu fico observando o que tem acontecido no Brasil, a impressão que a gente tem é que nós teremos algumas ondas, porque algumas regiões elas vão... A contaminação acontece de maneira muito rápida, outras regiões, principalmente no interior, ainda não tem contaminação, mas a contaminação vai chegando. Então, quando um determinado segmento, uma determinada região já pode estar passando pela crise, outras regiões ainda estão chegando. Então, eu penso que nós ainda vamos conviver com isso a nível nacional por um tempo longo. E se não tiver, se a gente não alcançar uma vacina ou alguma forma de conter o desenvolvimento dessa pandemia, eu penso que nós ainda vamos penar muito com isso. Agora, do ponto de vista... E tem trazido para nós aqui uma nova realidade com relação à disputa eleitoral. Porque é um paradoxo. Eu preciso fazer campanha, eu preciso conversar com as pessoas, mas não posso andar na rua. Não posso... Eu aprendi a fazer campanha falando das coisas boas, abraçando as pessoas, passando de esperança, e eu não posso abraçar ninguém. Então, é uma situação difícil. Aí, o que acontece? A gente passa a utilizar essa ferramenta da internet. Aí, Enio, essa ferramenta, eu já vi algumas pessoas dizerem, hoje todo mundo tem internet. Não é verdade. Não é verdade. Uma grande parte da população, a população que eu penso que nós fazemos política para ela, a que precisa de nós, que não vive sem nós, que não sobrevive sem o Bolsa Família, que não sobrevive sem o auxílio emergencial, que não sobrevive sobre o SUS, sem o SUS, sem as políticas públicas que nós implementamos na época do governo Lula e Dilma, essa população, a internet não chega até a ela. Então, coloca para nós um desafio no próximo governo, eu já me coloco esse desafio, que é de discutir a cidadania digital. Porque se o cidadão não tem acesso à tecnologia digital, se não tem acesso a essas ferramentas, ele fica distante dos debates políticos, ele fica distante das decisões e ele está excluído, de alguma forma, do processo político, enquanto permanecer essa questão do coronavírus. Mas depois que a gente vencer essa crise, a forma de comunicar do mundo, com certeza, vai ser outra. Porque há 2 meses eu não faria isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu não faria uma live, eu não faria esse debate. E eu estou fazendo isso hoje na cidade com pré-candidato a vereador, com outras lideranças. E eu não tenho dúvidas que até quando chegar a época da eleição, nós vamos estar fazendo grandes plenárias virtuais. E aqueles que são os maiores beneficiados do nosso governo vão estar, de certa forma, alheios a esse processo. Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito grande. Não sei como é que o Congresso Nacional está discutindo essa questão da cidadania digital, que é um novo momento que nós vamos ter que enfrentar como um desafio social. Isso aí eu queria te ouvir e saber como é que vocês estão enxergando isso. Agora, no mais, eu concordo com o Enio que adiar a eleição não vai mudar em nada do ponto de vista da pandemia. Isso não vai ter nenhuma contribuição. Pode ter alguma reacomodação, mas nós vamos ter que fazer eleição com a pandemia. Não tem jeito. Estava conversando com o Sola, eu tenho uma preocupação grande nesse processo com distribuição de santinho. Imagina coronavírus do santinho rolando que desastre que vai ser um negócio desse. Eu não sei como é também que o Congresso está discutindo isso, como é que a Justiça Eleitoral está discutindo a questão do santinho. Eu falo porque eu tenho preocupação, que eu sou da área de saúde, lido com isso. Eu faço uma live toda segunda-feira falando sobre... Foi criada para falar de pré-campanha, mas eu acabei direcionando para debater muito a questão do coronavírus, que é a maneira que a gente tem de dar uma contribuição para a saúde numa cidade que não existe nenhum controle. Teixeira de Freitas não tem uma barreira sanitária, não tem nada. Eu tive ontem num bairro aqui fazendo uma visita,
Você tem uma rua que o índice de contaminação é muito grande. Tem uma barreira, tem nada. As pessoas transitam normalmente e prefeitura, secretaria de saúde não toca no assunto. Então é um negócio muito ruim. Você pega Teixeira de Freitas, o crescimento é absurdo das contaminações e os óbitos, com certeza, vão atingir números violentos. Nós temos outros problemas que eu penso com relação ao coronavírus, que eu penso que existe uma subnotificação muito grande dos óbitos. Porque você tem óbito, por exemplo, eu não tenho dúvida que tem paciente que está morrendo de infarto aí, que não é infarto, que é coronavírus. Porque você atinge outros... O coronavírus não é um problema... Covid-19 não é só um problema pulmonar. É uma doença sistêmica que leva a óbito por diversos motivos, diversas patologias. O atestado de óbito poderia vir de muitas formas. Tenho certeza que está tendo muito óbito aí que não está chegando. Mas voltando aqui, então, queria falar sobre essa questão da tecnologia digital e dizer o seguinte: a renda mínima, quando abriu esse debate sobre auxílio emergencial e que o PT defendeu, parece que foi R$ 1.200, depois caiu acabou aprovando, conseguiu impor os 600, eu pensei, a economia não vai sofrer um impacto tão grande. Porque aqui em Teixeira de Freitas, quando eu era prefeito, aqui entrava só de Bolsa Família R$1.800.000 por mês. E eu me lembro quando chegaram alguns grandes supermercados em Teixeira, na minha cabeça as mercearias iriam quebrar, os pequenos comerciantes iriam quebrar. Mas logo em seguida veio o governo Lula, veio Bolsa Família, veio melhoria de salário, o trabalhador melhora um pouco o seu ganho, e isso faz com que as periferias das cidades comecem a aparecer padarias, comecem a aparecer supermercados, comecem a aparecer lojas, e você começa a criar outros centros comerciais que sobrevivem do Bolsa Família. Quando você pega salário-desemprego e outros benefícios que vinham do SUS, aqui devia entrar em torno de R$6 milhões por mês de benefícios, que é dinheiro injetado do governo federal na cidade. Ora, quando você tem um governo que destrói a Previdência, que começa a tirar todos os benefícios da população, esse dinheiro para de entrar. Esse segmento da economia, que era pujante, ele começa a ser destruído. Automaticamente, a classe média vai pagar um preço alto, porque quem compra carro, o trabalhador da periferia que compra carro, compra moto, quando ele começa a perder o ganho, ele vai parar de comprar, a classe média vai sofrer também. Então, é um efeito dominó, essa política. E ela começa, destrói a economia primeiro do trabalhador, a vida do trabalhador, mas ela vai progressivamente destruindo a economia, vai chegar na classe média e vai subindo, até que haja uma reação. Mas quando eu vi a renda mínima, eu pensei mesmo com R$600. Se esse dinheiro for pago, a economia vai dar uma respirada, porque as pessoas, algum trabalho ainda resta com esse recurso de renda mínima. As pessoas vão ganhar um pouco de dinheiro e vão dar uma estimulada na economia, mas pagou 11%. Aí não tem jeito. Aí eu fico pensando, ganhando uma eleição, olha os desafios. Nós vamos pegar uma cidade empobrecida, sem recurso, um governo irresponsável, descomprometido a nível nacional, e só ela estava falando do governo que nós fizemos aqui a gente trabalhava com os programas do governo federal. Você pega um programa de saúde, você tem um recurso para manutenção do programa. Você pegava um programa de assistência social, você tinha um recurso para manutenção. O município dá uma contrapartida, mas tinha um recurso do governo federal que chegava mensalmente para você manter o serviço. E agora? Como é que funciona? Eu fico pensando, eu estou fazendo aqui um plano de governo, um programa de governo, vou abrir agora um debate com a sociedade, fazer um PGP participativo, mas a preocupação é muito grande, porque o que eu vejo de recursos chegando no município hoje é empréstimo ou emenda parlamentar. Não vejo mais, não consigo enxergar a possibilidade de alguns programas de governo federal para poder fazer aporte de recursos para o município para promover desenvolvimento. Aí eu pego uma cidade do porte de Teixeira de Freitas, uma cidade extremamente jovem e que cresceu de maneira absurda e de maneira desordenada. Então, as carências de infraestrutura são gigantescas. Se você não tiver programas federais que possam investir na cidade, com o dinheiro que você recebe de IPTU, de ISS, não dá para nada, você tem que investir nas pessoas. É dinheiro que você investir na saúde,
investir na educação, comprar merenda para os meninos, tá certo? Então, um uniformezinho e um sapato para não andar descalço, é o cuidado das pessoas, o mínimo. Se o governo federal não cumprir o seu papel, tá certo? O que é que vão ser feitos esses próximos prefeitos? Com um novo desafio, que nós temos que pensar agora na cidadania digital, que eu lembro que o Lula falava muito sobre isso, mas agora é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. Esses comentários, e dizer para você que eu estou aqui torcendo para que ver o presidente Bolsonaro com aquela valentia toda que nos últimos dias acabou, e eu estou vendo que com certeza vai chegar ao fim rapidamente. É isso. Bosco, só o que o Bosco falou, Sola, eu levaria mais uma hora aqui para falar. Deixa eu só falar uma coisa. Pena que não, quando o papo tá bom, rapaz, o tempo passa rápido. É gostoso. Oi, Bosco. Só fazer um comentário. Que o deputado Jorge Sola é um dos deputados mais assistidos aqui em Teixeira. Porque quando esse cabra, a clareza com que ele coloca as políticas públicas, o posicionamento desse governo e a maneira clara com que ele fala, dá uma grande contribuição para a população aqui de Teixeira de Freitas, com certeza para a Bahia e para quem ouve. Então, parabéns, Sola. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse debate e parabéns pelo seu posicionamento. E você, Hélio, uma alegria grande estar contigo aqui hoje. Bosco, o prazer é meu. Uma honra poder ouvir você, como ouvir o Derivaldo, o Júlio. Olha, Bosco, você coloca também, interessante, né, como mesmo estado, cidades com perfis distintos, lógico, e cada um pega uma pauta, né? Ficou muito interessante o que o Júlio colocou, o Derivaldo colocou, e você, quem está assistindo deve estar gostando muito, porque tem uma visão do todo a partir da falação de cada um. Então, ficou muito bom. Mas eu quero falar algumas coisas, claro que eu concordo com você, mas eu não tenho resposta. Na verdade, esquecendo a pandemia, se nós trabalharmos com o governo Temer e o governo Bolsonaro, os municípios estão com muitas dificuldades. Por quê? Porque, conforme eu disse lá na minha intervenção do Júlio, você já tem um problema federativo, que é o engessamento do orçamento. O que garante o avanço do município, em especial do pequeno município, é o projeto. A emenda é para salvar, mas o valor da emenda também não é tanta. O Sola, por mais que ele seja companheiro e parceiro, que ele é, e é muito, mas o valor que ele tem é pequeno para o número de municípios que ele tem que atender. Então, o que ele passa de emenda para você é a salvação, mas nunca é o suficiente, por exemplo, para uma obra de infraestrutura. Dinheiro de emenda não resolve o problema de saneamento básico, não tem como, saneamento básico é muito caro, não é isso? Então, na verdade, o que tem que garantir são os projetos. Essa visão de destruição do Estado, essa visão neoliberal de Temer e ultraliberal do Paulo Guedes com o Bolsonaro, não tem projeto nenhum. Então, quer dizer, se você ainda estivesse num período de relativa normalidade, relativa porque a crise que o Brasil entrou por conta da política econômica do Paulo Guedes foi gigantesca. Agora imagine, com essa crise vem a pandemia, vem o isolamento, para-se o processo produtivo. Então é gigantesco a crise que nós temos e, de fato, vocês prefeitos que vão assumir agora em janeiro, vocês vão ter uma coisa absolutamente nova. Tem uma palavra agora que costuma se dizer o novo normal, né? Mas o novo normal vai se dar em todos os sentidos. O novo normal não vai ser no seu comportamento pessoal de sair ou não, de usar uma máscara ou não. Vai mudar tudo. Por exemplo, quantos empregos serão destruídos pós-pandemia? Quantas pessoas que trabalhavam numa empresa, num escritório grande, e a empresa descobriu que dava para o cara trabalhar em casa. Consequentemente, ele vai ser terceirizado, vai ganhar menos, vai demitir uma parte, porque o trabalho remoto a gente trabalha muito mais do que o trabalho presencial. Então, vai mudar muita coisa. Nesse cenário de mudar muita coisa, que eu quero chegar no que você colocou. Vou falar campanha e depois gestão. Campanha. Nós temos um grande desafio. O desafio é o seguinte, com o modelo de campanha que toda a vida nós fizemos, e em especial nós do PT, que é ir na rua, fazer reunião nas casas, fazer reunião no assentamento, no quilombola, pegar um microfone ali na pracinha e ficar gritando na pracinha. Fui candidato a prefeito 2 vezes aqui na minha cidade. Então, tudo isso que a gente faz, não pode fazer. Não pode fazer mais. O que nós temos visto e sugerido, e você como médico, ela também podem até avaliar isso ou não, é o seguinte, não dá para fazer as grandes reuniões, não dá para fazer a assembleia, mas também não dá para fazer só pela rede social. Esqueça, não dá.
é colocar luva, respeitar o distanciamento, andar com um pacote de álcool na cinta e conversar com as pessoas. Não tem como, você vai ter que sair na rua, dar a mão, ô, dona Maria, olha, estou aqui, a senhora sabe que sou candidato, depois eu mando meu número para a senhora tem rede social? Não tem, então fique tranquilo que eu dou um jeito de chegar. Vai ter que ir à rua. Hoje, num debate pela manhã, a minha mãe tem 74 anos, ela é viúva, e meu sogro é viúvo, com 84 anos. Como que a gente faz para visitá-los? Porque eu tenho um neto de 3 anos. Eles moram em casas. Então, nós chegamos, eu fico do lado de cá do muro, eles ficam do lado de lá do muro, e a gente fica conversando. Eu de máscara, mas cada um do lado do muro. Não tem jeito, porque se você apostar só na rede social, nós não vamos atingir aqueles que nós temos o que dizer para ele. Não é isso? Nós não temos. Então, a primeira experiência é isso. Não dá mais para fazer reunião. Antigamente, a gente ia na casa de um companheiro, ele colocava toda a família na sala, ficava sentado no braço do sofá, 5 no sofá, outro no outro braço, todo mundo coladinho. Se você fizer isso, você vai preso, né? Você vai ser responsável pela contaminação de pessoas. Então, o que nós temos trabalhado muito na liderança nacional do PT, com as experiências que nós temos, é isso. Rede social bastante, como você disse, conversar com as pessoas respeitando 1,5 metro de máscara, usando muito álcool gel, mas e não fazer reunião. Não dá para fazer reunião, que esse é o novo normal. Bom, dentro disso, o tal do Santinho. Essa eu não sei te responder, porque todo mundo pergunta. Porque não é só o comportamento. Imagine, a eleição, digamos que seja 15 de novembro, e continue do mesmo jeito o nível de contaminação. Não vai dar para você ficar 2 quadras antes da escola, assim que a gente ficava, né? Apertando mão, entregando o santinho e batendo nas costas, que é isso que a gente faz no dia da eleição. Por quê? Cada pessoa que você apertar a mão, você vai estar contaminando ela. E se você não tinha o vírus, alguém vai passar para você à medida que você vai apertar a mão. Então, a gente vai ter que rever até isso. Você vai ficar na frente da escola? Não pode. Vai ficar próximo? Você não vai cumprimentar? Não, tem que rever tudo isso. Mas é fundamental que se faça o distanciamento. Agora, o que você colocou sobre as cidades inteligentes. Aqui na minha região, é claro que é outro mundo, né? Embora vocês tenham ótimos governadores, aí nós não temos, aqui já é normal, tá, Bosco? Então, estou falando para o Derivaldo e para o Júlio também. No governo do Lula, nós já tínhamos isso no governo do Lula, depois parou, a gente chama iluminar a cidade. Na principal praça da cidade, você faz uma torre de Wi-Fi que atinge toda a cidade. Não é tão caro, existem muitos projetos de cidades inteligentes, é um recurso de uma emenda parlamentar, e você consegue, se você não consegue atingir a cidade inteira, você atinge uma região muito grande da cidade, depende da sua população, ou você atinge, pelo menos, por exemplo, a escola, né, em todos os bairros ao redor da escola. Então, já é comum isso, chama iluminar, você pode apresentar isso como proposta de sua campanha, e você terá condições, com uma emenda do SOLA, você consegue resolver isso daí, e porque é inevitável, você tem toda a razão, não há como hoje, em épocas de pandemia, até porque essa pandemia, eu tirando o sarro da minha sogra aqui, né, quando eu defendi meu doutorado, minha sogra ficou feliz, coitada, já morreu, e ela disse assim, puxa, eu não tenho que ir mais ir no médico, só que eu não sou da medicina, sou doutor de outra área, então não sou da sua área, não sou da sua área, mas uma coisa que a gente sabe, que o que pode acontecer com essa pandemia, ela virá como AIDS, né? Virá como AIDS, é uma coisa meio perene, que a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Né? Os analistas econômicos e físicos que pesquisam essa área colocam isso. Por fim, a renda. Você sabe que tem muitas pequenas cidades que os R$600 dão um plus na cidade, viu? Aumentou. Cidades que não dificultaram tanto, onde o pessoal teve acesso aos R$600, cidade pequenininha, deu uma aquecidinha. Porque se você pegar o seguinte, olhe como que lá no Congresso, a bancada da esquerda fez uma coisa legal. Se você pegar o que nós aprovamos de recursos para os municípios e estados, para devolver o IPTU, ISS-QN e o ICMS, a receita desse ano vai ser exatamente igual ao do ano passado, não vai cair, porque a gente aprovou o projeto. Então, se você mantém a receita do município e mantém a renda, o cara se vira. O problema é que o Bolsonaro não paga. Esse que é o problema. O grande desafio é que o Bolsonaro, ele fala muito,
não executa e leva pessoas mortas. Mas os desenhos que nós temos no Congresso Nacional permite exatamente que se faça esse desenho. Por isso, o que você pergunta amarra muito com os outros colegas, mas é um desafio do PGP. Mas esse plano de vocês de governo, eu sugiro a vocês, façam umas pesquisas pela internet, mas não é caro iluminar a cidade, e você pode, com recurso de emenda, fazer assim, botar essa antena grande na cidade, e a população, mesmo que não tenha dinheiro para comprar um bom celular, pode comprar um celular mais ou menos, que não vai ter que comprar um pacote, que é o caro, né, de internet. E isso tudo ajuda muita gente em debates. Por exemplo, não pode reunir-se mais as pessoas. Tá bom, não se reunirão mais. Quero fazer o orçamento participativo. Podemos fazer o orçamento participativo na rede social. Então, há muita coisa que a gente pode construir a partir dessa tua visão da cidade inteligente, e é uma visão de extrema necessidade nos dias de hoje. Então, por isso, parabéns, a pergunta foi muito boa. Sola, devolvo para você. Bem, agradecer. Olha, não foi combinado o roteiro com os três. Mas foi brilhante. Não foi combinado, não. É porque os três são muito experientes e aí trouxeram temas muito candentes e terminou complementando, né? Então, temos muito a fazer e eu acredito que esse debate das eleições municipais vai ser um caldo de cultura extremamente vital, provocativo, inovador, para o nosso partido pensar o futuro dessas cidades, mas pensar o futuro do Brasil, pensar o futuro do país. Não vou ter tempo mais de agradecer todo mundo que acompanhou aqui, só saudar alguns. Eu já estava aqui, Bosco, já mandou uma mensagem aqui, foi o secretário de saúde lá do município de Teixeira, o grande companheiro, o vereador Marcílio, Ailton, Félix, que é o presidente da Associação dos Agentes de Saúde da região, nossos companheiros de Amargosa, vereadores, Valmir, que foi prefeito também do PT em Amargosa, Raul, em Irará, a turma do PT, Daci, vereadora, todos os nossos companheiros se sintam saudados e agradecer, Enio, sua disponibilidade. Eu não vejo a hora da gente poder fazer, como eu falei no início, pelo menos aprofundar os nossos debates, a nossa interação na bancada, né, que mesmo com as reuniões virtuais que a gente faz é muito estéril, é difícil, engessado, né? Eu sei que você nos representa muito bem como líder do PT, quero parabenizar sua atuação, seu empenho, mas com certeza o Congresso precisa utilizar um pouco melhor essas ferramentas, né? A gente fica querendo, eu estou querendo pegar esse tema em cima que você colocou do novo normal e as redes digitais. A gente fica querendo fazer, usando a ferramenta da internet, do mesmo jeito que a gente fazia antes, né? Então, o que você falou para a campanha vai ter que se aplicar em todas as esferas, desde o funcionamento do legislativo, que nós estamos tentando manter virtualmente o que a gente fazia antes do mesmo jeito, mas é outra realidade. Essas ferramentas não se aplicam exatamente ao formato e a maneira e processo de trabalho anterior. Então, esse desafio está colocado para a gente. Fazer uma eleição com a campanha que alcance os objetivos, não só de ganhar os votos, mas conquistar as ideias, viabilizar as propostas, conquistar as mentes e os corações dos brasileiros para um novo país. E vamos fazer essa gestação começar agora e, com certeza, evoluir para que a gente possa, né, ganhar experiência novamente nos municípios e, mais uma vez, levar essas experiências para o nosso governo federal com a volta do PT aí. Enio, muito obrigado. Continuamos nos vendo aí diariamente no Congresso. Agradecer a você, agradecer a nossos parceiros, nossos companheiros aí, Bosco, Derivaldo, Júlio, Rafael, e a todos e todas que estão nos acompanhando. Mais uma oportunidade para fazer um bom debate. Muito obrigado. Obrigado, Sola. Obrigado. Foi um